Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus e você está no canal MMC Investidor. O meu objetivo aqui é levar conteúdos referentes à educação financeira. E no vídeo de hoje estarei falando, dando a sequência naquele vídeo sobre as empresas que tem aqui na minha cidade e que vocês podem se tornarem sócios. Basicamente eu já trouxe 4 empresas aqui, que foi a Magazine Luiza, a Ultrapar, Banco do Brasil e as lojas Quero Quero. Então, foram as 4 primeiras empresas que eu trouxe para vocês aqui e hoje eu estarei fazendo aqui um vídeo sobre as outras 5. Mas antes de eu falar aqui das outras 5, eu já convido vocês, já peço sua inscrição aí no canal, deixe seu comentário, seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos dar sequência aqui no nosso vídeo aqui para vocês terem uma ideia. Hoje estarei falando das outras 5 empresas que tem aqui na minha cidade. Eu moro aqui na cidade de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena, tem várias possibilidades aí das empresas de capital aberto que vocês podem se tornar sócio. E no final do vídeo aqui eu estarei falando aqui das empresas que eu possuo em carteira. Eu e a minha esposa aqui investimos um pouquinho do que sobra no final do mês, então a gente tem alguma dessas empresas aí em carteira. E a primeira empresa do nosso vídeo de hoje que eu estarei trazendo para vocês aqui é a Petrobras. Então, temos um posto aqui na nossa cidade da Petrobras. Não necessariamente você seria sócio do posto, mas sim do combustível. Então, a Petrobras é a fornecedora aí de combustível, atua no setor, né, petrolífero, também atua no setor de gás. Então, é mais uma possibilidade para vocês serem sócios. Sabemos aí, a Petrobras é uma empresa, uma estatal, né? Então, basicamente, aí o governo aí é dono da maioria de suas ações. Então, se você quer se tornar sócio, tem que aceitar aí o governo como principal acionista da empresa. A Petrobras, aí, para vocês terem uma ideia, aí, nos últimos anos aí foi bastante penalizada, aí houve muitos casos de corrupção aí na empresa, né? Basicamente aí virou cabide de emprego, então muito prejudicada aí. Mas não vamos entrar aí no meio político aí para não gerar a discussão. Mas nos últimos 2 ou 3 anos para cá, a empresa se recuperou, teve bastante lucros aí, a sua política de preço foi atrelado ao dólar, então a empresa aí obteve bastante retorno aí e pagou bastante dividendos. Para vocês terem uma ideia, foi a maior pagadora de dividendos aí do planeta. Quem investiu aí basicamente de 2016 para cá ganhou bastante dinheiro. Então aqui para vocês terem uma ideia, aqui a Petrobras está listada na B3, né, com um valor de mercado aqui na casa de 374 bilhões de reais e tem um patrimônio de 364 bilhões de reais, ou seja, ela está sendo negociada um pouquinho acima do seu valor patrimonial e atua ali no setor, né, de petróleo, gás e biocombustíveis. Também na exploração e refino e distribuição. E tem mais de 61.500 funcionários, olha só o tamanho que é a Petrobras. E nos últimos 12 meses, aí para vocês terem uma ideia, chega a ser bizarro a quantia de dividendos que a empresa distribuiu. Um montante aqui de 51%. Se vocês analisarem aqui a cotação aqui da Petrobras, aqui eu estou no PETR4, mas tem também o código PETR3. No último ano aí a empresa perdeu um pouquinho aí da sua valorização, da sua cotação. Perdeu basicamente aí praticamente 10%. Mas se a gente for analisar aqui dos últimos 5 anos aqui, para vocês terem uma ideia, a empresa subiu 19%. Quem comprou aqui na pandemia ganhou bastante dinheiro, não muito pela cotação, mas sim por dividendos. Quem comprou aqui, para vocês terem uma ideia, já recebeu todo o seu dinheiro de volta em forma de dividendos. Mas a Petrobras aí, quem quer ser sócio da Petrobras aí tem que aceitar o governo. Infelizmente o governo aí basicamente vive querendo interferir na Petrobras, então é um problema aí para quem quer se tornar sócio. Então, basicamente a empresa é uma baita de uma empresa, mas tem esse problema aí de ser estatal. Tá bom, pessoal? E a segunda empresa que eu quero trazer aqui para vocês aqui é mais um banco que temos aqui na minha cidade, mais especificamente é um banco mais focado aí na região sul do nosso país, então é o Banco Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que atua ali basicamente também é um financiador aí bastante forte no nosso agronegócio, então também é um banco, basicamente atua ali também com a folha de pagamento ali do funcionalismo público, né? Sabemos, também é um banco que tem o seu problema aí para você se tornar sócio, tem que aceitar que o governo aí é detentor da maioria das suas ações, então é um banco estatal também, mais estadual, vamos dizer assim. Também é um banco aí dos últimos anos ele tem entregado até um bom dividendo, mas ele perdeu bastante em termos de cotação. Então, se a gente for analisar hoje, em termos dos números ali do Banco Banrisul, pode ser um bom negócio. Não é recomendação de compra nem nada disso, mas é só para vocês estarem estudando.
Certo, pessoal? Então, o banco aqui, para vocês terem uma ideia, aqui, olha, se você quer se tornar sócio do Banco Banrisul, teria que ser pelo código BRSR6. Ele tem os outros códigos, tem o 3 e o 5 ali, mas ele não tem muita liquidez. Então, para você se tornar sócio do Banco Banrisul é meio complicado. Então, seria este o código aqui para vocês terem a maior liquidez. Então, no último ano aí o banco praticamente andou de lado, perdeu aí praticamente 3% em termos de cotação, mas se a gente for analisar aqui no histórico dos últimos 5 anos aqui, ele perdeu 49%. Mas aqui quem comprou na pandemia até que está, bem dizer, empatando, né? Então, o Banco Barisul aí ele tem pagado aí até um bom dividendo e ele está bem descontado em relação ao seu preço de patrimônio. Para vocês terem uma ideia aqui, o valor de mercado dele está em 5,13 bilhões, patrimônio aqui de 9,51 bilhões. Ou seja, ele está sendo negociado praticamente, né, num PVP aí de 0,50. Então, praticamente você estaria comprando com uma moeda de 50 centavos, comprando R$ 1. É um banco aí que eu acho que tem em todas as cidades aí do Rio Grande do Sul, ele tem também em Santa Catarina, e ele tem aí um total aí um pouco mais aí, praticamente 11 mil funcionários. Nos últimos 12 meses aí ele teve um faturamento aí na casa dos 13 bilhões e um lucro líquido aí na casa dos 842 milhões de reais. E também pagou um dividendo aí de praticamente 9%. Então o Banco Banrisul aí é mais uma empresa, temos uma agência também aqui na minha cidade, praticamente aí no Rio Grande do Sul, todas as cidades aí que eu conheço tem agências do Banco Banrisul, então é um banco aí também, é um banco forte, mas também é estatal, então tem que se ter um certo cuidado aí para se tornar sócio deste banco. E a terceira empresa que eu quero trazer para vocês aqui também é um banco, só que diferentemente do Banco Banrisul e do Banco do Brasil, esse banco é banco privado, então é o Banco Santander. Também temos uma agência aqui na minha cidade, então é mais uma possibilidade que vocês podem se tornar sócios. O Banco Santander é um banco de origem espanhola, veio para o Brasil não faz muitos anos, né? Mas ele abriu capital aqui no Brasil aqui, e basicamente quem entrou lá no começo aí se deu bastante bem, porque o banco valorizou bastante e teve um bom pagamento, um bom histórico de pagamento de dividendos. Nos últimos 2 anos aí o banco teve uma queda aí no seu lucro, foi impactado um pouco pelo caso lá das lojas americanas, mas não foi tão impactado assim. Mas o banco aí no último ano aí teve uma queda bem expressiva aí nos seus lucros, então a cotação acabou caindo. Então aqui tem umas informações complementares aqui do Banco Santander, ele tem um valor de mercado aí na casa dos 100 bilhões de reais, é um banco, né, um banco gigante, né, e tem um patrimônio aí de 81 bilhões, então ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial, tem aqui mais de 48 mil funcionários, e nos últimos 12 meses aí o banco teve um faturamento de 89 bilhões de reais e um lucro líquido aí de 12,36 bilhões de reais. E pagou aí um dividendo aí um pouco mais de 6%. Então aqui, vendo o histórico aqui do último ano aqui em termos de cotação, o banco teve um prejuízo aqui, está tendo um prejuízo aqui de 15%. Mas se a gente for analisar aqui, no máximo aqui, né, esse gráfico aqui está distorcido, mas basicamente aí quem comprou aí se deu bem. Prova disso é o Barça, aí, o maior investidor pessoa física da bolsa aí do nosso país. Aí ele sempre fala que comprou o Banco Santander a 12 centavos. Para ele foi um baita no negócio. Então aqui eu estou aqui no código aqui de negociação, aqui é SAMB 4, tem SAMB 3 e SAMB 11 também, que são as unities do Banco Santander. Aqui também temos uma agência aqui na minha cidade, basicamente as cidades aí de maior relevância, o banco tem as suas agências, né, oferece aí serviços aí como conta, e basicamente ele trabalha ali com as empresas aí que tem um faturamento aí até 200 milhões. Para vocês terem uma ideia, a empresa que eu trabalho, né, a folha de pagamento é deles, então basicamente você é meio que obrigado a abrir uma conta lá, então você acaba pagando lá as suas taxas, então o banco também ganha dinheiro com isso aí. Então, ele trabalha com essas empresas aí de até 200 milhões de reais. E a quarta e penúltima empresa que eu quero trazer para vocês aqui é mais um banco, é um bancão, vamos dizer assim, é o Banco Bradesco. Banco Bradesco, aqui também temos uma agência aqui na minha cidade, então também você pode se tornar sócio, né? Obviamente, não é recomendação de compra aqui, é só um vídeo a título de curiosidade para vocês saberem as possibilidades que vocês têm
para serem sócios. Então aqui para vocês terem uma ideia, aqui o Banco Bradesco aqui possui 4.478 agências, né? Eu basicamente olho aqui os meus vídeos, faço a minha pesquisa aqui no Investidor 10, que é um site aí bastante confiável para se fazer pesquisa aí do meio financeiro. Aqui também ele diz que tem mais de 80 mil pontos de atendimentos. Então aqui a empresa está listada na B3 aqui com um valor de mercado aqui na casa dos 138 bilhões de reais e tem um patrimônio de 158 bilhões. Então o banco está sendo negociado aí abaixo do seu valor patrimonial. Aqui teve um faturamento aqui de 205 bilhões e onde teve um lucro líquido aqui na casa dos 21 bilhões de reais. Então, considerando a cotação de hoje, o banco teve um pagamento de dividendos aqui um pouquinho mais de 7%. Se a gente for analisar aqui a cotação aqui dos últimos 5 anos, aqui o banco praticamente perdeu valor. Mais no último ano que o banco acabou perdendo aqui 18%, muito porque teve um problema ali de crédito ali com as lojas americanas ali que teve um furo ali nos seus balanços ali gigante, e o banco era um financiador ali das lojas americanas ali, acabou que provisionou esse dinheiro ali, mais de 4 bilhões, saiu do lucro esse provisionamento aí, e acabou que o banco teve uma queda no seu lucro. Então, basicamente é por isso que caiu as suas cotações. Então, o Banco Bradesco teve uma queda ali de 18% nas suas cotações. Mas se a gente for analisar aqui no gráfico máximo, aqui de longo prazo, aqui vocês veem que foi um bom investimento aí para quem comprou no passado. Então aí o Banco Bradesco aí também é uma possibilidade. Temos uma agência aqui, não são todas as cidades que tem Banco Bradesco, basicamente são as cidades assim que tem um pouco mais de habitantes, então vocês puderam ver ali que tem mais de 4 mil agências, então é um banco gigante. Só aqui também a título de curiosidade aqui para vocês verem que o banco tem mais de 98 mil funcionários, praticamente 100 mil funcionários o banco tem, para vocês verem aí o tamanho que é o Banco Bradesco. E a quinta e última empresa que eu quero trazer para vocês aqui, acredito que é uma empresa que vocês se surpreenderão. Eu particularmente me surpreendi quando eu descobri que eu posso ser sócio dessa empresa. Eu não sou sócio dessa empresa, já vou antecipar para vocês. Não é recomendação de compra, mas essa daqui é uma empresa, digamos assim, varejista que eu consideraria estudar, que é a empresa Graziotin, que tem o código de negociação CGRA4 e CGRA3. A Graziotin aí, para quem não conhece, é dona da loja Por Menos e da loja GZT. Então temos as duas aqui na minha cidade. Então eu fiquei bastante surpreendido, bastante surpreso. Acredito que vocês também aí se surpreenderam com essa empresa. Então a Graziotin ali tem a sua sede ali na cidade de Passo Fundo, que também fica aqui perto. Então é uma empresa aí onde os administradores aí são os fundadores da empresa. Então seria uma empresa assim mais familiar, mas de capital aberto e que vocês podem se tornar sócio. No varejo, o grupo é dono das redes Graziotin, Franco Jorge, Por Menos, Total Casa e Conforto. Também a empresa atua ali com financiamentos e também tem um shopping ali que fica localizado ali em Porto Alegre, que tem uma área total de mais de 7.500 metros de área construída e 5 andares. Então tem um baita de um shopping lá, localizado lá em Porto Alegre. E aqui para vocês terem uma ideia dos números, a empresa tem um valor de mercado aqui de 557 milhões e tem um patrimônio aqui de 832 milhões, ou seja, a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Tem mais de 2.500 funcionários e nos últimos 12 meses a empresa aí teve um faturamento aí de 682 milhões e onde obteve um lucro aí de 119 milhões e também pagou dividendo aqui na casa dos 8%. Olha só que legal. Então, uma empresa aí que dá para se estudar bastante. Basicamente, o intuito do investidor é investir em empresas que geram lucro. E aí, pessoal, o que acharam do vídeo aí? Se surpreenderam com alguma dessas empresas? Eu, basicamente, como eu falei para vocês, eu me surpreendi aqui com a Graziotin, porque aqui temos a Por Menos aqui e a GZT, que são duas empresas aí que fazem parte da Graziotin. Então tem a Total Casa e Conforto e a Franco Jorge também, que é do mesmo, digamos assim, do mesmo conglomerado aí da empresa. E a empresa também possui uma fazenda onde trabalha com reflorestamento e tem um shopping lá em Porto Alegre. Então é uma empresa assim bem estruturada aí que vocês também podem colocar no radar aí para estarem estudando, né? Obviamente, quem quer ser sócio dessas empresas. Então,
Eu trouxe aqui nos 2 vídeos para vocês terem uma ideia, 9 empresas que tem aqui no Metoc que vocês podem se tornar sócio. Então basicamente eu falei para vocês aqui que traria, né, ou falaria qual que seriam as empresas que eu sou sócio e também aqui a minha esposa também tem alguma coisa. Então, basicamente eu sou sócio do Banco do Brasil, eu tenho um pouquinho de ações e também sou sócio da Petrobras. Eu comprei Petrobras ali no final de 2020, então graças a Deus, né, a empresa não me deu prejuízo. Então, a empresa subiu bastante, eu tenho um preço médio ali na casa dos 22 e a empresa subiu até 37 e hoje está ali nos 26. Mas a empresa me pagou bastante dividendos aí nos últimos 2 anos e eu basicamente peguei todo o meu investimento em forma de dividendos. E o Banco do Brasil também tem um preço médio ali legal, me pagou bastante dividendos aí no último ano. E a minha esposa também tem Banco do Brasil, tem a Ultrapar, que eu tinha falado no outro vídeo, que é a rede de postos Ipiranga e da Ultragás, e também tem Banrisul. Então, basicamente, a gente tem 4 empresas: Banco do Brasil, Petrobras, Ultrapar e Banrisul. Então, seriam essas as empresas aí que a gente possui em carteira. Logicamente, a gente tem pouquinho, né, gurizada? A gente é investidor, é iniciante. A ideia é focar nessas empresas aí que geram bastante lucros. O intuito do investidor de longo prazo, eu me considero hoje um investidor de longo prazo, então a ideia é segurar essas ações aí para uma carteira previdenciária, para a gente viver de dividendos ou ter um acréscimo de dividendos aí na nossa aposentadoria. Logicamente, eu tenho a ideia aqui de estar investindo até meus 55 anos de idade, para vocês terem uma ideia. Mas, claro, a gente pode acabar mudando de ideia e pode ter outros planos, então, mas a ideia é essa, estar investindo aí até os 55, mais para complementar aí a aposentadoria, porque depender do INSS aí pode ser um tanto quanto perigoso. Então, a ideia é complementar aí, ter uma renda extra aí em forma de dividendos. Eu, particularmente, aí não tive ideias para abrir um negócio particular, então a ideia que eu tive aí foi me tornar sócio dessas empresas aí. Tá bom, pessoal? Não é recomendação de compra, tudo que eu falei aqui, mas é só para vocês terem uma ideia que aqui na Metoc tem 9 empresas, mais especificamente, que tem algum tipo de negócio aí que vocês podem se tornarem sócios. Certo, gurizada? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí. Mais uma vez, peço a inscrição de vocês no canal aí, que deixe seu comentário e ative o sininho ali para vocês não perderem nenhum vídeo. Tá bom, pessoal? Me perdoa aí se às vezes eu fico meio falando meio rápido aí, mas acho que no decorrer do tempo aí eu vou melhorar aí também, tenho que comprar uma câmera melhor aí para melhorar meus vídeos aí, mas tudo é um aprendizado e uma evolução, então se vocês curtirem, compartilharem aí eu estarei me motivando aí a focar e melhorar cada vez mais os meus vídeos aqui. Tá bom, pesada? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!